Muito bem, turminha. Hoje, então, nós vamos revisar histórias em quadrinhos. Vamos começar lembrando de tudo que nós já estudamos sobre texto narrativo. Quando nós estudamos texto narrativo, nós lembramos dos elementos da narrativa, dos personagens, do espaço, do tempo, do narrador. Agora, a gente vai trabalhar um texto narrativo diferente, ele tem um formato diferente. As histórias são contadas de formas diferentes. Então, é isso que nós vamos ver. Quais são essas características? Primeira característica, as histórias são contadas em quadros. Então, isso tudo já muda aquilo que a gente aprendeu sobre texto narrativo em prosa, com parágrafos, com título, com desenvolvimento, com começo, meio e fim. Aqui a gente tem começo, meio e fim, só que aqui a gente tem uma sequência de quadros. É pela sequência dos quadros é que a gente vai interpretando e vendo o desenvolvimento da história, ok? Segunda característica. A história em quadrinhos apresenta os seus diálogos através de balões. Os balões são formatos para as falas, onde se escreve, onde está a linguagem verbal. Tem vários formatos. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos. O balão de fala, de pensamento, de grito, de cochicho, de amor e de ideia. Mas vocês sabem que existem vários outros tipos de balões. Então, depende do que se pretende passar ali na história, depende da reação do personagem, né? Para que a gente possa escolher um balão. Terceira característica, onomatopeias. O que são as onomatopeias? São palavras que imitam os sons. Então, a gente pode encontrar a onomatopeia solta no quadrinho, né? Às vezes ela vem bem desenhada, bem com um realce muito grande, com uma cor diferente. E às vezes ela vem dentro do balão. A onomatopeia, ela está imitando o som. Um som que um objeto faz, que um ser faz, ou de uma circunstância, quebrar alguma coisa, bater em alguma coisa, o barulho de alguma coisa que cai, o som do relógio. Então, aqui a gente tem vários exemplos. Você pode dar uma olhada aí na sua apresentação. Quarta característica, interjeições. Interjeições são sensações e emoções. O personagem, ele interage com o outro, demonstrando, expressando a sua emoção e a sua sensação. Às vezes é uma sensação, uma emoção de chateação, droga, ou de surpresa, nossa, puxa vida. Ou às vezes quer demonstrar que alguma coisa ficou muito boa, então ele fala, legal, mas que coisa, né? E aí ele não entende uma coisa, ele fala, eu, hein? Então, nós temos a expressão da emoção. As interjeições são marcadas pelo ponto de exclamação. Quinta característica, o título. O título nas histórias em quadrinhos, ele vem bem destacado, vem em letras garrafais. Não é toda tirinha, toda história em quadrinhos que tem título. Às vezes, você vê aí no cantinho esquerdo da página da revista, você vê Turma da Mônica, Calvin, Mafalda, né? Mas a ideia principal aí é o título. Por que o título é importante? Porque o título, ele traz, desde o início, uma ideia, ele prevê uma ideia. Então, você já começa a imaginar sobre o que será a história. Sexta característica, legenda. A legenda, ela é marcada como uma explicação, um detalhe dado a mais. Alguns alunos, algumas pessoas confundem com o narrador. Não é um narrador, é uma explicação dada que vai ajudar na interpretação, sim, da história, ok? Sétima característica, linguagem mista.
A gente já estudou a linguagem verbal e a linguagem não verbal. As histórias em quadrinhos são exemplo da junção dessas duas linguagens. Uma linguagem colabora com a outra, uma linguagem complementa a outra. A linguagem verbal, ela é caracterizada pela fala. No caso dos personagens, a fala está escrita nos balões. E a não verbal, ela está caracterizada aqui por todo o cenário, por imagens, pela expressão das pessoas, né? Expressão fisionômica das pessoas e até pelas onomatopeias. Oitava característica, a marca do fim. As histórias em quadrinhos, elas terminam com a palavra fim. Sempre no último quadrinho tem a palavra fim. Eu já expliquei para vocês que às vezes vocês colocavam isso no texto narrativo. E eu falava que no texto narrativo isso é desnecessário, porque no texto narrativo o que marca o fim do texto é o ponto final. No caso da história em quadrinhos, o quadradinho final tem sempre a palavra fim escrita em letra maiúscula, ok? Nona característica, o humor. O que é humor? Humor, muita gente fala, é achar engraçado, é achar graça, é morrer de rir, né? Ficar rolando no chão de tanto rir. Nem sempre o humor é isso. É também. Algumas histórias fazem a gente rir, mas dentro das histórias em quadrinhos e das tirinhas e das charges, muitas vezes o humor é a quebra da expectativa. O que é a quebra da expectativa? É que eu estou lendo uma historinha e estou interpretando e já vou imaginando o que vai acontecer. Parece que tem uma sequência lógica, vai acontecer isso, mas não acontece. Acontece algo inusitado, algo surpreendente que eu não esperava. E muitas vezes isso que acontece é engraçado. Bom, então agora nós vamos, depois de trabalhar, né, todas essas características, nós vamos tentar exercitar essas características na atividade que eu estou propondo para vocês. Então eu estou propondo aí uma tirinha que eu coloquei na apresentação para vocês da aula, uma tirinha do Cascão. Eu queria que vocês prestassem atenção. O Cascão está com um amigo, o amigo está apresentando um problema para ele. Você tem linguagem verbal, você tem linguagem não verbal, você tem expressão fisionômica, olha aí a expressão do Cascão. E a imagem toda traz para a gente toda uma interpretação. Então, eu queria que agora você gastasse alguns minutos, que você pudesse ler essa tirinha, prestar atenção em todos os detalhes. E depois que você fizesse em seu caderno essas questões, pudesse responder essas questões. Presta bastante atenção. Responda no seu caderno, lembre de anotar no seu caderno. Aula 1 de língua portuguesa, porque nós teremos várias aulas nesse tempo em que estamos com as aulas remotas e vai ser muito importante você anotar. Aula 1 e começar a atividade respondendo, ok?